Na última semana, durante a 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foram discutidos assuntos pastorais de ordem espiritual e de ordem temporal e dos problemas emergentes da vida das pessoas, da sociedade, na perspectiva da evangelização. Para falarmos um pouco mais como foi a Assembleia deste ano, estão com a gente hoje Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, bispo de Garanhuns, Pernambuco, eleito o segundo vice-presidente da CNBB, e também Dom Valdir José de Castro, bispo de Campo Limpo, São Paulo, e presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB. Quero dar uma boa noite aos nossos entrevistados. Boa noite, sejam bem-vindos. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Boa noite, Josdevar, boa noite a todos os telespectadores aí do Jornal Brasil Hoje. Dom Valdir, conta pra gente o resultado dessa Assembleia da CNBB. Quais foram os temas mais importantes discutidos e também definidos para que sejam colocados em prática a partir de agora? Olha, na verdade, a Assembleia em si, ela foi assim como uma retomada de toda a caminhada da Igreja no Brasil, né? Também porque as diretrizes gerais, nós não vamos ter novas diretrizes gerais a partir de agora, né? Vamos continuar com as que já estavam em vigor, mas ali na Assembleia a gente viu que uma visão, assim, apresenta uma visão geral da Igreja em todos os seus aspectos, né? Os aspectos, como o senhor mesmo já disse, aspectos espirituais, aspectos jurídicos também, canônicos, pastorais, né? Mas o que me marcou, porque foi a minha primeira Assembleia, foi, de fato, a comunhão que existe entre o episcopado, né, os bispos. Apesar das diferenças, né, eu vi que ali a Igreja caminha unida em Jesus, né, com as suas diversas diferenças, mas todos buscando o que é de melhor, o que há de melhor para a caminhada da Igreja no Brasil, né? E também foi forte para mim a experiência, assim, da convivência, da comunhão, do diálogo, das partilhas, né? Mas também os momentos fortes de oração que tivemos, né? Nós rezamos junto às laudes, o terço, né? A Eucaristia todos os dias. Então, tudo isso me marcou profundamente como um verdadeiro caminho de igreja, né? Que busca caminhar na comunhão, na unidade. O senhor falou a palavra união e eu queria que o senhor dissesse para a gente quais foram os pontos principais que marcaram essa união. Essa união, bom, afora, é claro, todos os momentos de informais e formais, né? Olha, foi, por exemplo, quando nós fizemos aquela mensagem que foi divulgada para o Brasil, né? Ali foi um momento de comunhão, né? Uma mensagem que parte de Jesus, né? Jesus que vem para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, e depois apresenta os problemas que o Brasil vive hoje e que a Igreja, como a portadora, né, do Evangelho, né, chamada a evangelizar, como dizia São Paulo VI, a Igreja existe para evangelizar, na Evangelho Anunciante. Então, a gente vê, eu vi assim, a unidade em torno, assim, dessa mensagem que expressa e que expressou o que o episcopado pensa e o que o episcopado quis dizer a toda a população brasileira, de modo particular aos católicos do Brasil, né? O senhor falou aí que também foram discutidos os principais problemas do Brasil e nós estamos saindo de uma pandemia, uma situação completamente nova e triste. Como é que a CNBB enxerga o Brasil a partir de agora? Isso, o senhor tem razão. O que eu percebi ali é que todas as nossas paróquias, né, as nossas dioceses, e eu falo aqui da Diocese de Campo Limpo, ainda nós estamos voltando da pandemia, né? De fato, a pandemia, ela marcou muito a vida das pessoas, seja nas famílias, infelizmente, né? As mortes, as pessoas que ficaram contaminadas, doentes, ficaram com sequelas. E aqui também na nossa diocese, e eu percebi, vi também que em outras dioceses, as pessoas estão voltando aos poucos, né? E aconteceu aquele fenômeno de até algumas lideranças terem se afastado da igreja nesse período, né? Por vários motivos.
Então, o que eu percebi na conversa com os bispos e também nas colocações que fizeram ali, abrangendo as várias pastorais da igreja, é que nós estamos assim como que retomando o caminho normal, né, como era antes da pandemia, mas que é tudo um processo, né? Se dizia que temos que ter muita paciência, não perder, né, o ânimo, né, de caminhar e ter sempre o evangelho como luz para esse retomar da igreja nas dioceses, nas paróquias e, de modo particular, no trabalho de evangelização no Brasil, né? Pois é, o senhor falou aí nas dioceses, nas paróquias, não é? De que forma essa discussão toda vai chegar lá na ponta, lá nas paróquias, para que as pessoas, também os leigos, possam entender o que foi discutido? Olha, é claro, nós, como bispos, sempre temos, na maioria absoluta quase das dioceses, as semanas de formação permanente, que são os lugares onde a gente apresenta o que a CNBB está oferecendo, né, o que está decidindo, o caminho da igreja. Eu também, nos encontros com as lideranças da diocese, até vou ter agora no próximo sábado, vou apresentar, fazer uma síntese da Assembleia a esses líderes. Agora, para chegar às pessoas que estão em casa, né, que participam das comunidades, que participam das paróquias, o papel fundamental é dos meios de comunicação, né? Os meios de comunicação católicos, como vocês, que fazem esse bonito trabalho de levar a verdade, de levar de fato os fatos que acontecem, né? Não criando fake news, mas levando de fato a verdade. Vocês também têm um papel muito importante de divulgar a caminhada da igreja no Brasil a partir do que os bispos discutiram na Assembleia. E o senhor falou em comunicação, né? O senhor, inclusive, foi eleito presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB. Quer dizer, vai estar nas mãos do senhor também esse trabalho. De que forma isso será feito? Eu também estou chegando, né? Eu vou ter que agora, nós vamos ter a primeira reunião do Conselho Episcopal e Pastoral da CNBB, da qual essa comissão faz parte. Evidente, vamos ter que ouvir a presidência, né? As orientações que vamos ter. Também essa comissão já está caminhando, né? Não vamos começar do zero, né? E agora eu sei que essa comissão faz parte da Comissão Episcopal de Pastoral para a Comunicação, outros 2 bispos que temos que ainda ver, né? E depois vamos estar em comunhão aí trabalhando com a PASCOM, né? A Pastoral da Comunicação das dioceses, das paróquias, né? Com a Signes também e com todos aqueles que estão aí trabalhando já, atuando na prática na Pastoral da Comunicação. É claro, eu vou levar minha contribuição, mas eu também vou ter que aprender muito, né? De ver esse caminho que a PASCOM, que a própria Comissão de Pastoral para a Comunicação tem feito, e vamos ver depois com a presidência da CNBB que passos dar para o futuro. Dom Valdir, conte com a gente. A TV Pai Eterno está aqui também para levar a evangelização, mas para levar essas informações para todo o Brasil. Hoje nós estamos presentes em quase 2.000 cidades, Brasil afora, e estamos à disposição. Então, justamente o papel da comissão, que diz o próprio diretório, né? Temos o Diretório de Comunicação da Igreja do Brasil, que foi revisto e logo vai ser publicado, é justamente fortalecer a comunhão e a sinergia entre as diversas iniciativas na área da comunicação, na qual vocês também estão, né? Então, vamos sim caminhar juntos, em comunhão, como insiste tanto o Papa Francisco, vamos buscar criar pontes, vamos ajudar na construção da cultura do encontro, né? Tão desafiador, né? Cultura do encontro não é caminhar e trabalhar somente com os que pensam como a gente pensa, mas é trabalhar também com os diferentes, né? Mas buscando sempre o bem comum. Seja para a igreja, seja para a sociedade, seja também para a pastoral da comunicação. E acaba de chegar também Dom Paulo Jackson com a gente aqui nessa entrevista. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, boa noite. Que alegria. Estou à disposição. Alegria nossa em receber o senhor aqui. 2 convidados ilustres. Muito obrigado. Nós estávamos falando aqui sobre... Boa noite, Dom Valdir.
Tá certo. Dom Paulo, fala para a gente do que o senhor percebeu diante de todas essas discussões feitas durante essa Assembleia da CNBB. Eu senti um clima de muita comunhão. A conferência reunida em assembleia deu um recado muito bonito. E o tema da reconciliação do país foi um tema forte durante toda a assembleia. Nós estamos querendo perceber como em nossas famílias, em nossas comunidades, quantas pessoas ficaram com relacionamentos quebrados, rompidos. E a conferência pode dar uma grande contribuição, nós como igreja podemos dar uma grande contribuição para sanar relações, recuperar relacionamentos e ajudar nisso que o Dom Valdir estava dizendo, construir de fato uma cultura do encontro, do perdão, da reconciliação. Obviamente, a tarefa de cada bispo à frente de sua diocese, a tarefa principal é evangelizar, apresentar Jesus Cristo e o querigma, apresentar o evangelho da salvação como elemento central e fundamental da nossa mensagem. Tá certo. E Jesus Cristo veio para derrubar o muro da inimizade e de dois povos fazer um só, como diz a carta aos Efésios. Eu quero convidar os senhores para uma frase, a frase que foi dita pelo arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, eleito presidente da CNBB pelo período de 2023 até 2027. Vamos conferir então aqui no telão essa frase que eu quero comentar de vocês logo a seguir. A frase, abre aspas, diz o seguinte: na alegria, na disposição de fazer aquilo que o tempo exige de nós, com seriedade, foco, certamente haveremos de encontrar as respostas adequadas para aquilo que a Igreja e o tempo exigem de nós. Eu quero o comentário primeiro do Dom Paulo, por favor. O tempo, os sinais dos tempos, a cultura, apresenta inúmeros desafios. Nós, então, com seriedade, com espírito de comunhão, com espírito de unidade, sem termos todas as respostas prontas, mas no discernimento do Evangelho e na escuta do Espírito, nós vamos fazendo o processo, encontrando respostas, tateando, as apalpadelas, como diz São Paulo, mas aos poucos, o Espírito Santo vai iluminando com docilidade. Nós vamos escutando o que o Espírito nos diz, e com docilidade e espírito de oração, de comunhão, de sinodalidade, vamos encontrando as alternativas, as respostas, para que o Evangelho vá fermentando a cultura, fermentando os grandes desafios que a nossa sociedade oferece, e juntos, como bispos, mas também com presbíteros, diáconos, leigos, leigas, religiosos, possamos encontrar alternativas, possamos encontrar saídas para muitos desafios que a cultura moderna nos apresenta. Dom Valdir, eu quero um breve comentário do senhor também. Olha, o Dom Paulo acertou em cheio. Também, quando eu ouvi essa frase do presidente da CNBB, eu logo tive presente comigo ler os sinais dos tempos, né? Ler os sinais dos tempos. O que está acontecendo hoje na sociedade, né? Evangelizar a partir de Jesus, mas uma realidade concreta, né? O que está acontecendo de novo na sociedade, né? Na política, na economia, o que está acontecendo na igreja, o magistério da igreja, o que está dizendo, né? O que está acontecendo na comunicação, no caso da minha comissão, né? Vamos ter que ver, vamos ter que estudar, vamos ter que entender as mudanças que estão ocorrendo e que o Papa Francisco diz, não só tempo de mudanças, mas uma mudança de época. Eu penso que juntos, como igreja, também com a presidência, né, com os bispos e com todos aqueles que estão envolvidos na pastoral da comunicação, vamos buscar entender para onde está indo a comunicação. E a igreja tem que estar ali, acompanhando, não pode estar atrás. E como dizia Dom Paulo, sempre deixando-nos guiar pelo Espírito Santo, né? Quando a gente fala de ler os sinais dos tempos, não é fazer a nossa leitura pessoal, mas
uma leitura iluminada pelo Espírito, né? Tá certo. Muito obrigado aos senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite.